Essas universidades têm em comum, as melhores universidades do mundo. Nós temos quase tudo que elas têm, nós só não temos autonomia. Todas elas têm autonomia, todas. Então, no dia que as universidades brasileiras conquistarem autonomia, eu tenho certeza que nós vamos avançar rapidamente nesses rankings. Eu deixo aqui só uma questão para reflexão. Se um empresário, ex-aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quiser fazer uma doação, estou falando empresário, não estou falando pessoa física, quiser fazer uma doação de 100 milhões de dólares à universidade, ele vai passar no mínimo 3 anos e o reitor vai certamente se estressar bastante para conseguir encontrar uma forma de viabilizar isso. Nos Estados Unidos isso é resolvido entre o tempo que o cidadão vai ao banco e faz a transferência para a universidade que ele quiser. Bem, outra questão que nós devemos refletir no âmbito da autonomia, e essa é preocupante, todas são, mas essa preocupa muito mais, que é a judicialização crescente em todos os processos dentro da universidade. Nós estávamos ontem numa reunião do nosso pleno em Brasília, quando o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Paulo Puma, nos comunicou que o Conselho Superior da Universidade aprovou, por ampla maioria, a adoção do Enem-Sisu para o próximo processo seletivo. Vejam bem, e um conjunto de empresários do setor de educação e de estudantes do ensino médio ingressaram na Justiça através de uma ação junto ao Ministério Público, e a Justiça derrubou a decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. E eu não quero aqui entrar no mérito, porque eu não conheço o mérito, não estou analisando o mérito. Eu estou apenas dizendo que está cada vez mais frequente a intervenção judicial nas decisões dos conselhos superiores das universidades, nas decisões de bancas de concurso, onde já há inclusive acórdão do Supremo, do STF, dizendo que sobre a avaliação de banca não cabe intervenção nem da Justiça. Tem sido constante intervenções judiciais em editais de seleção de estudantes para mestrado e doutorado, inclusive solicitando alteração dos editais, sob pena do coordenador, do reitor responder às leis tais. Então isso é grave. É preciso que a comunidade universitária comece de forma elegante. Nós não estamos, eu estou fazendo aqui, a minha postura sempre é de diálogo, vou já falar como é que nós estamos trabalhando para vencer isso, mas é preciso que a comunidade comece a se manifestar contra isso. Se algo foi feito errado, tem que ser avaliado dentro da instituição. Nós temos as instâncias para isso. Nós temos processos sindicâncios, processos administrativos disciplinares, nós temos os nossos conselhos, onde pode-se recorrer de editais de concurso, inclusive de resultados de concurso, dentro da universidade. Me parece que levar isso para a justiça, antes que se esgote do âmbito da instituição e antes que se respeite a autonomia universitária, é uma afronta grave à autonomia e compromete radicalmente o funcionamento da universidade. Outra questão também que precisa ser combatida é a superioridade de alguns órgãos públicos sobre as universidades. Eu cito aqui os tribunais eleitorais, que têm, por força de lei,
autoridade para chegar em qualquer universidade e solicitar servidores. E o reitor é obrigado a ceder. Não tem a quem apelar. Pouca gente sabe disso. Mas os tribunais eleitorais chegam, solicitam e muitas vezes mandam o nome dos servidores e você tem que, muitas vezes você tem 1, 2 servidores num determinado setor, o tribunal pede e você é obrigado a ceder. Então, em suma, né, são projetos de leis, são decretos, são instruções normativas, são normas técnicas que a todo dia, né, alteram, né, alguma questão de interesse da universidade pública. E muitos desses projetos de lei, decretos, instrução normativa, etc., etc., vêm para atender algum interesse ou alguma demanda de algum órgão que não conhece a universidade. Muitas vezes são normas que são feitas para atingir determinados setores do serviço público de uma forma geral e não excluem a universidade. Até bem pouco tempo, um servidor da universidade em estágio probatório não podia sair para fazer doutorado, fazer mestrado, fazer pós-doc. Isso foi uma norma para todo o serviço público e, felizmente, nós conseguimos reverter recentemente também no projeto de lei da carreira docente. Aí, naturalmente, teve um papel fundamental do nosso PROIVES na negociação com o governo. Bem, outra questão extremamente polêmica e que acho que deve ser remetida à autonomia da universidade são os limites de atuação do professor em regime de dedicação exclusiva. E aqui também nós passaríamos uma tarde discutindo, né, de fato, qual é o papel do professor de dedicação exclusiva, trazendo a motivação da sua criação lá atrás, depois de uma greve muito difícil, e que foi uma conquista do movimento docente, mas que acho que nós, ao impedirmos, ao limitarmos a atuação desse profissional que hoje constitui mais de 95% do quadro de professores das universidades federais do país, nós estamos impedindo que o país se desenvolva. Nós estamos impedindo que, através do trabalho desse profissional, o país desponte na inovação, ganhe competitividade internacional. Então, me parece que nós precisamos rever rapidamente a vedação da atuação do professor DE em atividade fora da universidade. E aí há uma contradição enorme, porque a lei da inovação permite, inclusive, que esse professor fique no ambiente industrial, fique lá na fábrica, fique lá no chão de fábrica, trabalhando no desenvolvimento de alguma inovação. Mas há do lado de cá uma lei que impede. E algumas instruções normativas que são extremamente restritivas, que dificultam o serviço público de uma forma geral, mas a universidade na sua missão precípua, elas surgem todo dia. E eu vou citar uma aqui, mas não vou dar detalhe. Existe uma tal de Instrução Normativa 04, que trata da aquisição de soluções de TI, que é um verdadeiro absurdo na sua concepção. Eu diria para vocês que, por mais organizada do ponto de vista administrativo que esteja uma universidade, ela não vai passar menos de um ano para elaborar todo o processo que vai desde a demanda até a compra de soluções de TI, porque essa instrução normativa é uma exigência agora do Tribunal de Contas da União e ela é extremamente complexa. Aí você se depara com a seguinte questão: por um lado, a universidade está impedida por uma série de normas e de procedimentos de ter agilidade no seu cotidiano administrativo, e do outro lado você sofre as pressões pela cobrança de leis que são feitas ou de instruções que são feitas sem
atentar para essa dificuldade. E uma delas que tem sido cobrada em todas as universidades é a questão da acessibilidade. Vocês lembram que eu falei lá atrás que a nova universidade, ela tem muitos estudantes com deficiência física, e isso exige que a universidade seja acessível em todos os seus espaços para esses estudantes. Mas como transformar uma universidade de 60, 70, 100 anos numa universidade acessível, sem os recursos necessários, né, sem a estrutura de engenharia e arquitetura para realizar esses projetos e sem uma forma ágil de realizar as licitações e a execução das obras necessárias para isso. Também foi criada a obrigatoriedade de letras libras, mas até hoje nós esperamos, né, pelas vagas de concurso para poder atendermos a essa lei. Aqui nós deveríamos ter alguém traduzindo, pela lei, traduzindo para libras, né, o que nós estamos falando. Mas nós não podemos, onde nós vamos buscar esse profissional se nós não temos as vagas, se nós não temos autonomia para contratá-los, né? Bem, aí vem também a obrigatoriedade dos conteúdos de relações étnico-raciais nos nossos currículos, mas onde estão os professores? Onde estão as vagas? Quem está pensando nisso para poder prover às instituições condições para atender esse preceito que é legal e que daqui a pouco o CGU, Controladoria Geral da União, vai nos auditar e vai cobrar, né? Não sei se tem aqui algum auditor da CGU nessa sala, mas se ele estiver, certamente ele vai estar preocupado, porque nós não estamos aqui com o tradutor de Libras. É o trabalho dele, a função dele, cobrar isso. E depois o professor Alex vai ter que responder. Bem, a outra questão, também no âmbito da autonomia, também não vou entrar aprofundar esse debate, porque nós passaríamos aqui muito tempo discutindo, e já digo antemão que eu sou a favor dessa solução, mas ela foi extremamente polêmica, que foi a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela veio para atender uma demanda do TCU que já tem mais de 5 anos, e que o reitor que não atender essa demanda, daí porque eu fui a favor, né, vai responder por isso. Né? Ora, se não nos foi dado vagas para realizar concurso para os nossos hospitais, se não nos foi dado condições para contratar gestores, ou treinar, ou capacitar, ou pagar bem aos nossos professores e servidores para ser gestor dos nossos hospitais, se não nos foi dado condições de infraestrutura para o bom funcionamento dos hospitais, que solução outra, né, teríamos que adotar, senão o contrato com a EBSER? Então, foi uma decisão polêmica, nenhuma universidade resolveu isso de forma consensual, mas, de novo, veio porque nós não temos autonomia para resolver esse problema. Bem, eu vou pular a questão da IN 04, mas eu vou só dar um dado para vocês que não conhecem ainda, que não atuam na parte da administração. Essa instrução, que é só para comprar, para a universidade comprar soluções de TI, ela tem 2 documentos básicos. Um é o Guia de Boas Práticas, que tem 532 páginas. E o outro é o Guia para Contratação, que tem 232 páginas. Só para vocês terem uma ideia, né, do arcabouço aí, das exigências e das nuances que existem num processo tão simples, que me parece que a universidade resolveria facilmente se tivesse autonomia. Bem, então já me caminhando para o final, quais são as consequências, né, da falta de autonomia? Quais são as consequências da submissão das universidades públicas ao regramento do funcionalismo público de uma forma geral?
né? Então, é lógico que nós percebemos facilmente que as universidades, com isso, tendo que se submeter ao regramento de todo o serviço público, de uma forma geral, ela perde flexibilidade e perde capacidade de adaptação, que é a ferramenta mais importante para uma universidade, porque ela é dinâmica. Ninguém faz planejamento para uma universidade para um ano. Não tem como fazer, porque a dinâmica, todo dia chega coisa nova. Então perde flexibilidade, perde capacidade de adaptação e com isso, né, nós nos transformamos em meras repartições públicas. O que não implica de forma alguma em eficiência no ensino, na pesquisa e na extensão. Essa é a nossa realidade. Bem, mas qual é a solução? Porque ficar só criticando e dizendo que nada presta e tal. Bem, primeiro, eu sou defensor do controle social. Eu acho que não há melhor forma de controle de gasto público do que o controle social. Então, a constituição de conselhos internos, conselhos externos, com uma participação da sociedade, me parece cobrando, não a atividade meio, mas cobrando o resultado, porque eu estava conversando antes com o professor Vicente, eu fazia uma comparação, um gestor que não corre risco, e faz tudo de acordo com o que está ali no papel, e a universidade dele não avança em nada, é um gestor considerado muito bom para os órgãos de controle. Um gestor que corre risco, que vai atrás da dinâmica do dia a dia das universidades, e que sua universidade entra nos rankings das melhores universidades, esse gestor é considerado um gestor ruim e muitas vezes vai pagar multa ou vai sofrer alguma sanção dos órgãos de controle e até da justiça. Então vejam que dificuldade nos encontramos. Então eu acho que o controle social é a saída, não vou detalhar, depois a gente pode discutir melhor sobre isso. E a Andif está com uma proposta de lei orgânica, lógico que a Andif compreende que essa proposta de lei orgânica, ela precisa avançar, na compreensão de que o ANDES tem uma proposta, o PROIFES tem uma proposta, a FASUBRA tem uma proposta e a UNE tem uma proposta, de lei orgânica ou de reforma, enfim, cada um chama da forma que quer, mas a DIFES avançou bastante no seu documento, já conversamos com o PROIFES, já tive reunião com a diretoria. Na próxima sexta-feira, amanhã às 8, estarei reunindo com a UNE sobre isso. Vamos conversar com a FASUBRA e com o ANDES para apresentar a nossa proposta, que, na verdade, ela é extremamente simples. Ela traz para a universidade, para os seus conselhos, a autonormação. O regime de compras, a universidade vai, ela própria, definir como vai fazer. Agora, para evitar, porque o nosso problema maior é que nós somos hoje 63 universidades. Então, nós estamos propondo a criação de um conselho com representantes regionais, com representantes de governo, de trabalhadores, etc., etc., para poder, primeiro, trabalhar naquelas questões que podem ser unificadas, por exemplo, a carreira, que parece que é uma delas, é uma carreira única, é extremamente importante, para que ela seja forte, seja a carreira docente, seja os servidores técnico-administrativos, e algumas questões relacionadas ao financiamento. Então, esse Conselho Geral, ele trabalharia no sentido de dar apoio e ser interlocutor junto ao governo para aquelas ações que são consenso para todas as instituições. Então, a lei orgânica, ela define a natureza jurídica da universidade, nós passaríamos a ser chamado de Universidade Pública Federal, seria uma nova natureza jurídica. Ela define princípios e finalidades, que não muda muito do que hoje nós compreendemos, autonomia de dados científicos, autonomia administrativa, autonomia de gestão financeira e patrimonial, e trata do financiamento, além naturalmente da composição
desse Conselho Superior. Então, a nossa proposta é que a Universidade Federal seja uma pessoa jurídica de direito público, dotada de capacidade de autonormação e de autogestão, submetida aos princípios, né, e destinada às finalidades da própria lei, dessa lei que nós estamos propondo, né, e que seria instituída e mantida pela União, naturalmente, para manter o preceito constitucional. Seria um ente jurídico de direito privado, denominado Universidade Pública Federal, como eu falei, com as características próprias atribuídas lá pelo artigo 207 da Constituição Federal, pela própria lei, pelos diplomas legais da instituição e pelos seus estatutos. Não teria mais que atender a outros normativos, né? Bem, aí só porque eu sei que alguém já deve estar aí pensando, nós vamos, nessa brincadeira, chegar na mesma situação que está a USP hoje, né? Mas bem antes desse problema de financiamento que a USP está passando, nós já tínhamos uma proposta de financiamento que exatamente nos protege, né, de acontecer o que aconteceu agora com a USP, que eu tenho certeza, como uma grande instituição, vão superar e vão tranquilamente, que faz parte também da autonomia, né, você superar esses desafios. Então, a nossa proposta é que a União destina anualmente os recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento do sistema das universidades públicas federais, né? E esses recursos estariam distribuídos da seguinte forma: recursos para pagamento de pessoal, encargos, né, corrigido anualmente mediante um conceito de reajuste que para as universidades é diferente da inflação. Nós já temos, existe uma comissão que calcula isso, nós já temos hoje esse índice, todo ano nós calculamos. Recursos destinados a gratificações, cargos de direção, gratificações, etc., no percentual de 0,5% do valor destinado a pessoal. Recursos para custeio capital no valor de 25% do destinado a pessoal. Recurso para pesquisa, extensão e inovação em percentual equivalente a 5% dos recursos destinados a pessoal. E ainda recurso para expansão e melhoria da qualidade, também da ordem de 5% do valor destinado a pessoal. Então você veja que todos os recursos necessários para o funcionamento, para a expansão, para a pesquisa, etc., ele está vinculado ao pessoal. E como o governo, por lei, seria obrigado a suprir esse recurso, então estaria garantido aí o equilíbrio financeiro das instituições. Bem, fora isso, né, ficará no âmbito da autonomia de cada instituição os recursos, como usar os recursos. Porque o orçamento, nós propomos um orçamento global, respeitando esses percentuais, mas uma universidade pode querer juntar os 5% daqui com os 5% dali e aplicar lá. Isso fica a critério de cada instituição. Como também está fora de todo esse financiamento os recursos extra-orçamentários. E cada instituição estará livre para poder arrecadar de acordo com as normas internas de cada uma delas. E os recursos não aplicados no exercício seriam incorporados ao exercício seguinte, sem prejuízo dos recursos que a universidade vai receber. E defendemos que cada universidade um plano de regulamento próprio para licitações e contratos, sejam eles de obra, de serviço, de compras, etc, etc. Bem, ainda defendemos a assessoria jurídica própria, sabemos do debate duro, né, dificuldade que nós teremos com relação a isso, porque a AGU é radicalmente contra. Defendemos a escolha dos dirigentes no âmbito de cada instituição que define como ela deseja escolher os dirigentes, né? Defendemos o plano de carreira único, como eu falei, e também defendemos um adicional
variável, não incorporável ao vencimento do servidor, a conta de recursos próprios em função de atividades específicas que hoje nós não temos como pagar. São atividades que não podem ser pagas por função gratificadas, mas que são importantes para a universidade, que não são continuadas, não são para sempre. Precisa pagar o servidor, seja ele docente ou técnico administrativo. E aí estamos propondo um período de 5 anos para a adaptação de todo esse processo. Bem, então, para que é que nós defendemos a autonomia? Defendemos para garantir a autogestão racional dos nossos recursos e meios para o fiel atendimento aos seus princípios e finalidades. Não temos a ilusão de achar que a universidade brasileira vai avançar mais do que ela já fez se não tiver autonomia. Não vai. Nós chegamos no limite, que tudo é proibido, que todo mundo tem medo, então não vejo como avançar. Sempre está pautada a garantia da liberdade de pensamento, garantir a livre produção e transmissão do conhecimento, implantar regulamento próprio para licitações de contratos, como eu falei, autonomia para escolher seus dirigentes, para aumentar a democracia nas universidades, para competir no cenário brasileiro, para competir internacionalmente, para produzir mais ciência, tecnologia e inovação para o país, para adquirir agilidade na gestão das nossas instituições, para conquistar mais confiança do setor privado e aí atrair investimento, para comprar e contratar melhor, para formar melhor os profissionais e para contribuir mais com o desenvolvimento regional e o desenvolvimento nacional. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria colocar. Desculpe aí por ter me alongado bastante, mas acho que podemos aí ter um tempinho para a discussão. Então, em linhas gerais, eram essas reflexões que eu queria colocar, vai dizer que nós estamos em pleno processo de negociação com o CGU, com o TCU. Tivemos, antes de ontem, Alex, uma reunião extraordinária com o CGU. Por incrível que pareça, eles concordam com o que nós estamos defendendo, tanto o TCU quanto o CGU, o próprio MEC, o Ministério do Planejamento também. Agora, nós precisamos avançar nas questões legais. Criamos no ano passado a frente, não foi nesse ano, não, no ano passado, em dezembro, criamos a frente parlamentar em defesa das universidades federais, vai nos ajudar bastante no Congresso. Temos um projeto de emenda constitucional que vai ajudar bastante, porque vai levar para a Constituição questões relevantes relacionadas à ciência, tecnologia e inovação, inclusive possibilitando que tudo que estiver relacionado à ciência, tecnologia e inovação tenha um regime próprio de contratação, de serviço, de pessoal, etc. A partir daí vem um marco regulatório, que também está no Congresso Nacional, tem um projeto de lei novo para as fundações, e a novela que não tem fim, que também nós estamos acompanhando. Enfim, acho que o momento é muito bom para nós sairmos dessas amarras e podermos pensar no futuro com mais liberdade e com mais autonomia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, agora a palavra ao professor Bergman para o seu comentário. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero dizer da satisfação de estar aqui presente, me sentir lisonjeado pelo convite de atuar aqui como debatedor, e também dizer da satisfação que tive em ouvir a exposição do professor Farias a respeito da universidade e da sua autonomia. Me chamou a atenção que, inicialmente, a gente teve vários dados a respeito de como a universidade no Brasil, principalmente a universidade pública, cresceu com números realmente bastante impressionantes. E, mais do que isso, também atingindo uma camada maior da sociedade. Esse é um fator muito importante a ser considerado. É lógico que as coisas não se dão de imediato. A qualificação da universidade, abrangendo
interior, a maior parte da população não traz um resultado imediato de qualificação, ou de que isso realmente vai fazer com que a gente tenha a formação de recursos humanos para a sociedade, então, por um período de tempo, e existe todas umas transformações que são necessárias que ocorram internamente na universidade. Mas, enfim, são coisas realmente que aconteceram nos últimos 10, 12, 15 anos, e eu acho que isso é em prol de toda a sociedade. Mas me chamou a atenção que, num segundo momento, o senhor usou para descrever como se administra uma universidade que cresce dessa maneira, o senhor usou muito a palavra absurdo, né? O senhor usou muito a palavra perverso, desespero, né? Opressor. Então, realmente, quem convive, quem está no dia a dia da universidade, tem em diferentes esferas que fazer parte da administração. Da minha parte, por exemplo, a experiência é muito mais como pesquisador, é um dos 3 eixos da universidade, extensão. Realmente a coisa fica de uma maneira que a gente entra num labirinto que não vê saída. Me parece que aqui é uma concepção, eu tento entender o que se passa, porque a gente vê a AGU, não pode dizer a AGU não presta, é um órgão que está contra os interesses. Não, ela é muito boa para pegar aquele que tem interesses em usufruir de recursos públicos. Mas ela tem castigado mais aquele que não tem interesse em usufruir de recursos públicos, uma malversação de recursos públicos. Então, o resultado disso para a AGU, para a CGU, para qualquer desses órgãos controladores, Tribunal de Contas, por exemplo. Então, essa tem sido o sentimento que todo mundo está imbuído de contribuir para o sistema, em nome da Constituição, em nome da sociedade, em nome dos recursos públicos, né? E no final o que a gente está encontrando é um engessamento de toda a instituição. Hoje, se falar, como eu falo um pouco aqui, então, da minha história, eu comecei a fazer pesquisa na universidade em 1979, conheço a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como aluno desde 1975, são quase 40 anos de experiência, 35 de pesquisa, né? Então, é diferente, a coisa se passa de uma maneira que antigamente não se tinha recursos, sim, tinha que ser atrás de recursos, e aí a criatividade ela era a tônica principal. E hoje se tem uma quantidade de recursos enormes, os órgãos públicos, as empresas como a Petrobras, né, ou mesmo empresas privadas como outras, como a Braskem, elas querem investir, mas encontram dificuldades. E mais do que isso, amedronta o pesquisador, né, no momento em que ele está responsabilizado, né, pela utilização desses recursos. Então são situações muito assim, desestimulantes, principalmente para quem quer começar. Eu, nesse histórico que eu relatei desde 1979, eu tenho colegas na escola de engenharia que, dependendo do interlocutor, vai mandar prendê-los ou vai mandar construir uma estátua na frente da escola de engenharia, porque foram pessoas que mudaram a realidade, encontraram a escola de engenharia de uma maneira, né? Isso, estou falando, por exemplo, de laboratórios, os mais diferentes laboratórios, lá tem quase 80 laboratórios, e cada um desses laboratórios tem um histórico de crescimento muito grande, que se for alguém burocrático preocupado com os detalhes contábeis da utilização dos recursos, possivelmente teria aberto o processo, esses pesquisadores estariam respondendo ao processo até hoje, com comprometimento do seu patrimônio. E, por outro lado, se pensa numa pessoa que está contribuindo para a sociedade, para a formação de recursos humanos, mudando a realidade de uma infraestrutura de laboratório que não é barata, e na minha área tem uma dinâmica muito grande, né? São pessoas que realizaram um trabalho digno de reconhecimento na forma de uma estátua. Então, quer dizer, essa é uma realidade que, de certa maneira, eu, depois de ter vivido muito essas diferentes situações, me preocupa porque eu não sei se a nova geração que está terminando o doutorado, está entrando para a universidade, ela tem ânimo, coragem, muitas vezes, de fazer a modificação da realidade. Nós precisamos sempre de pessoas que peguem a situação e transformem ela para a sociedade, que retribua, né, a universidade, os recursos que recebe na forma de melhor qualificação. Quer dizer, é um sistema que a gente sabe que tem que funcionar, né, e quando funciona, a gente encontra resultados, né, importantes. Então, eu não sei se a concepção do Estado, nós vivemos num Estado em que
para tudo tem que ter uma licença. Não se pode fazer nada sem licença. Então isso emperra o processo. Isso dificulta, desestimula, porque muitas vezes, e nós estamos falando aqui, o professor Carlos Alexandre sabe bem a dificuldade que se tem de construir um prédio na universidade. E eu penso assim, se cada um de nós que está, de certa forma, nesse processo de trazer mais infraestrutura para a universidade, pudesse desenhar como é que seria a universidade sem essa quantidade de licenciamento que nós temos que fazer, nós estaríamos vivendo uma coisa muito próxima do que a gente encontra no primeiro mundo, onde a gente tem, ou entende que existe uma autonomia, né, que se alguém vai derrubar um maricá aqui da estrada, ele está fazendo isso e pode justificar isso. Nós não, nós temos que justificar por que nós temos que derrubar maricá. Isso leva muitas vezes muito tempo, de tal maneira que de repente nem precisa mais derrubar aquele maricá, vou fazer em outro lugar onde não tem maricá. E aí nós podemos ter uma situação que seria muito diferente e isso repercutiria para a sociedade. Né? Então são coisas que me preocupam como participante desse processo na universidade, porque muitas vezes os próprios órgãos de financiamento, eles são diversificados conforme o interlocutor. Quem trabalha com a FINEP sabe que a FINEP tem no mínimo 5 FINEPs diferentes. Dependendo do interlocutor, é uma FINEP que é concessiva, que ela pode ajudar, e tem outra que não ajuda em nada. Né? Ou quem trabalha com FINEP CNPq sabe que o CNPq tem muitas ações facilitadoras para os pesquisadores, que estão criando aquela infraestrutura que depois repercute para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Né? Então se pode fazer muito mais com o CNPq do que com a FINEP, se for aquela FINEP que eu estou falando que não ajuda. Né? Então é o mesmo Estado. Né? Então eu não sei se no todo a gente não tem que falar de uma questão mais profunda, que é um Estado que tem que ser menos dirigista, que tem que ser mais concessivo, mas responsabilizar aquele que usar mal o dinheiro público, responsabilizar aquele que não traz ou não pode justificar os seus atos. Aí nós poderíamos fazer as coisas e aqueles que fizeram as coisas erradas seriam responsabilizados. Porque hoje nunca se responsabiliza o sujeito, nunca se responsabiliza, porque a lei, por exemplo, 8666, coloca responsabilidade naquele que autorizou a compra. E aquele que autorizou a compra está no Estado. Então nunca o Estado vai se penalizar ou vai penalizar o funcionário que autorizou. Então o processo se torna lento, se torna ineficiente, porque muitas vezes quem faz, não estou dizendo que seja caso só da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas todas as obras que têm contratação por licitação, nunca se sabe se elas vão terminar ou não. Em que qualidade elas vão ser entregues. Então quer dizer, o processo está errado. Agora, como melhorar isso? Eu não sei, a minha ideia, a minha saída para uma situação com a qual a gente convive é pensar que não precisaríamos tanto de licenças, e as licenças hoje estão aumentando ano a ano, com novas leis, estão precisando mais licenças, mais órgãos têm que ser consultados, né? E os meios funcionários para isso não são em número correspondente à carga de trabalho, né? Então a coisa fica de tal maneira emperrada que não tem funcionado, nós estamos perdendo um bonde da história, que é um bonde cheio de recursos, mas que está passando e a gente não está podendo trazer esses recursos para dentro da universidade. Né? Então essa é só uma ideia de que a gente poderia pensar numa saída, né? E eu me pergunto, como um gestor de uma universidade de importância federal do Ceará, né? Se haveria alguma possibilidade de se propor uma modificação na concepção da utilização desses recursos públicos, penalizando aquele que mal está, assim, diminuindo o número de licenças. Não sei, eu vejo também que o professor Carlos Alexandre tomou uma série de anotações a respeito, porque eu acho que ele encontrava as dificuldades com as quais o professor Faria se depara no dia a dia lá da Universidade Federal do Ceará, com a que nós temos aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Se tem feito muito, né? Se tem tentado fazer mais, mas eu acho que talvez uma sugestão seria essa, de que a gente mudasse essa concepção do papel do Estado. Não sei se você acha que há espaço para isso. Seria essa a minha pergunta. Algum comentário? Sim.
convidar a Dores, em primeiro lugar, parabenizar pela brilhante palestra, um assunto que nos diz muito respeito, nós todos da universidade. Eu que já fui pró-reitor e já fui diretor de unidade, sei quais são os prejuízos, enormes prejuízos que tem a universidade por conta de não ter autonomia. E como representante de sindicatos, professores, eu quero, até certo ponto, fazer um meia-culpa, não é meu nome, mas o nome do movimento docente, que quando em 88 a Constituição definiu que as universidades gozam de autonomia, alguns juristas que talvez entendem muito de legislação, mas pouco ou nada de universidade, passaram a defender a ideia, bom, como o texto da Constituição diz que a universidade goza de autonomia administrativa, de dados científicos, de gestão financeira e patrimonial, então não diz na forma da lei, a Constituição não diz na forma da lei. Então, esses juristas passaram a defender a ideia de que a lei não deve ser, quer dizer, a autonomia não deve ser regulamentada. Bom, a direção da Andes, na ocasião, assumiu essa posição, e eu acho que a Andes é, em boa parte, responsável por até hoje terem sido barradas todas as iniciativas de regulamentar a autonomia. Me lembro quando um grupo de oposição da tradicional, a direção da Andes tem estado num grupo que se chama Andes Autônoma e Democrática desde os primórdios, mas lá em 98, um grupo de oposição ganhou a eleição e assumiu e começou a escrever um projeto de lei orgânica para dar autonomia às universidades. E um congresso da Andes realizado em Fortaleza, por acaso, né, decidiu, por maioria dos presentes, que a diretoria, que era a oposição da maioria, estava proibida de propor, de fazer uma proposta de regulamentação da autonomia da universidade. Então, o movimento docente, infelizmente, tem uma boa parte da culpa de que essa coisa não andou. E é interessante a contradição, porque o mesmo movimento docente fez uma greve para conseguir, e conseguiu, e aí eu estou totalmente de acordo, né, conseguiu que em todas as universidades federais a carreira dos docentes fosse a mesma carreira, mesmos salários, para todas as universidades federais. Então, se por um lado dizia, não, a universidade é totalmente autônoma, não tem nada que regulamentar, por outro lado dizia, não, a universidade não pode fazer a sua própria carreira de docentes, tem que ser a carreira única e para todo o país. Eu sou totalmente de acordo que tem que ser uma carreira única para todo o país, mas isso é contraditório com dizer que a universidade já é totalmente autônoma. Acho que a autonomia tem que ser regulamentada sim, há limites necessários para a autonomia, e enquanto não se colocarem esses limites, forças ou governamentais, né, instituições, AGU, CTU, quantos U's tem, né, botam mais e mais regras que impedem a universidade de exercer bem e rapidamente o seu papel, causando grandes prejuízos. Eu não preciso trazer exemplos de grandes prejuízos trazidos, porque o professor Josualdo já mostrou vários aí, com mais propriedade do que eu mostraria, né? Mas realmente nós precisamos ter uma lei orgânica para as universidades, onde se diz, né, quais são os limites da autonomia, certo? E então o PROIFES, o presidente do PROIFES está aí, Eduardo Rolim, chegou nesse momento para ouvir dizer, o PROIFES
escreveu um projeto de lei orgânica para as universidades, um projeto de lei limitado basicamente à autonomia mesmo, né? E esse projeto deve ser, já começou a ser, eu acho, discutido com a Andifes, porque a nossa ideia, ProIFES, é apresentar um projeto único entre ProIFES e Andifes para ter mais força, que aí, né? Agora, o professor mencionou uma coisa assim muito en passant, mas mencionou a Andes também. A Andes teria feito um projeto de autonomia muito estranho, me parece, porque eles defendem a ideia que não tem que fazer projeto de autonomia, decidiram até em congresso, né? Mas, certo, mudou de ideia, então. Tá? Mas, ok, eu quero dizer que nós, da ADURGS, estamos envolvidos e trabalhando nesse sentido, e vamos ver se junto com a Andifes, né, sob nós do sindicato, sob a batuta do ProIFES, né, que é a Federação dos Sindicatos dos Professores Federais do país, né, se a gente consegue realmente, finalmente, fazer com que as universidades passem a ser autônomas. Ok, mais uma vez, muito obrigado ao professor Josualdo. Professor Sérgio, muito obrigado. Eu queria também agradecer a presença do professor Eduardo Rolim, presidente do ProIFES. Eu passo agora a palavra para um comentário antes de abertura do debate, o professor Carlos Alexandre, nosso reitor. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, parabéns, Gisoldo, pela brilhante fala. Uma fala muito densa e que demonstra a todos a profundidade com que o tema da autonomia tem sido discutido, tá, na Andifes, mas a capacidade de síntese não é da Andifes, é da pessoa física, do reitor Gesualdo Farias. Parabenizar o professor Zé Vicente pela iniciativa dessa programação, a DURGS, que se filiou desde o início também na proposta desse ciclo de debates, e agradecer também, reconhecer o interesse de todos aqui. Eu acho que a apresentação do professor Gesualdo é realmente bastante completa, eu assino embaixo tudo que ele disse, e ficou, acho que, muito claro que, por um lado, as universidades hoje, pelo seu grau de importância, pelo seu grau de organização, elas são instituições muito fáceis de fiscalizar. Por isso que o TCU vem, a CGU vem, é fácil porque a universidade está organizada e é muito simples obter as informações e, obviamente, criticar as informações obtidas e dizer, olha, não, deve ser assim ou deve ser assado. Eu acho que as universidades vivem hoje realmente um dilema, né, em termos de forma. Vamos fazer aquilo que nós queremos, temos motivação para fazer, ou vamos seguir o emaranhado legal que engessa todas as nossas ações, não é? Eu acho que todas as universidades têm optado por enfrentar o emaranhado, eventualmente meter o pé na lama e se sujar um pouco, mas fazer aquilo que tem que ser feito, cumprir a nossa missão social, mas isso tem aí embutido um fator de risco, mas as universidades realmente elas não têm se furtado, as universidades públicas, as universidades federais brasileiras não têm se furtado da sua missão. E eu acho, encerrando esse comentário, que tem que ser muito breve, que nós vivemos hoje um excelente momento para propor concretamente uma lei que regulamente a autonomia universitária. É um excelente momento porque nós temos hoje um acúmulo, né, de várias instâncias, com vários olhares, tem o acúmulo da Andifes, tem o acúmulo dos sindicatos, e nós podemos, obviamente, sentar e conversar para propor um projeto que diga um pouco de tudo isso que já foi pensado, naquilo que for comum, o que não for comum, vai seguir por caminhos diferentes, é óbvio, não é? Mas um bom momento porque as universidades hoje elas estão na pauta do governo e elas são, sim, um objeto de desejo e de reconhecimento da sociedade brasileira, né? Aquela primeira parte que o professor Gesualdo colocou, ele foi realmente muito feliz em mostrar que nós, nesses últimos 10, 12 anos, crescemos de maneira muito importante, que o crescimento do orçamento para as universidades federais reflete apenas parcialmente o crescimento do orçamento para a educação brasileira, que foi muito maior do que os 158%. Então, a educação hoje
é de fato uma prioridade no país. Cabe a todos nós discutirmos e vermos, bom, como e aonde colocar melhor esses recursos, e a sociedade cada vez mais nos reconhece. Todo grande projeto nacional sempre tem um pedacinho que cabe às universidades, seja na formação de pessoas, seja na geração de conhecimento. Então, acho que o momento hoje, o momento atual, é mais do que interessante para que se trabalhe o tema da autonomia universitária, para que a gente tenha propostas concretas. Não vamos escapar de uma lei, mas pelo menos vamos nós propor a lei, porque nós vamos saber exatamente como interpretar e como navegar naquilo que a gente vai estar propondo, mas esse é o caminho, não é? Num Estado democrático de direito, é através das suas leis. Mais uma vez, parabenizar ao reitor Gesualdo pela brilhante fala e passar ao professor Zé Vicente para que a gente possa conversar agora com ele. Muito obrigado, professor Alexandre. Então, agora temos 2 microfones à disposição. Queria agradecer a presença do técnico administrativo, professores, estudantes, dirigentes da URGS, que estão aqui. Palavra à disposição. Algum comentário? O senhor pediu a palavra. Já tinha pedido, né? Prazer ouvir o senhor aqui na nossa universidade, tenho acompanhado o seu trabalho, que é elogioso. Eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui numa colocação. Como eu sou um gestor na área da educação e como pró-reitor de planejamento da administração, estou envolvido com essa burocracia, na qual eu assino embaixo todas as ressalvas e queixas apresentadas. Entendo elas assim também. Às vezes acho até que elas são piores do que nós enxergamos, mas eu acho que a questão da autonomia, e aí estou colocando meu papel de advogado do diabo, ela também merece ser discutida num plano político, não político partidário de governo, mas num plano político da sociedade, dentro da sociedade brasileira. Porque nós vivemos hoje um momento onde é que tem, digamos assim, por parte da sociedade, uma tolerância quase que zero de um lado e uma tolerância 100 do outro lado com relação à corrupção no país, a malversação dos recursos públicos. Então, todo gasto público e todo gestor público é sempre colocado sob suspeição. E aí vem aquela questão, sabe, como é que se resolve isso? Então, tem os que defendem que tem que ter um regramento e um engessamento total, e outros que, por ter interesse em levar alguma vantagem nisso, querer não. Então, fica difícil, num cenário desse da sociedade brasileira, a gente avançar num projeto como este, que é o da autonomia universitária, que é altamente meritório e assina embaixo, e é mais do que está atrasado já em relação a um momento em que o país e o avanço do conhecimento científico, tecnológico e as universidades estão vivendo, não só no Brasil, mas no cenário internacional também. Então não é que eu queira justificar esse engessamento e as ações das XXUs, como nós chamamos, que a gente leva xixi do TCU, da AGU, da CGU, enfim, todos esses órgãos que nos monitoram e nos controlam aí no caso. Mas, digamos assim, o problema é uma contextualização do entendimento da sociedade brasileira com relação ao gasto público e às decisões que envolvem o gasto público. E aí, professor Beco, me desculpe discordar, eu acho que a questão aí não é mais Estado ou menos Estado, não é a questão ideológica do papel do Estado na sociedade, mas assim, porque isso vale para essas sociedades altamente intervencionistas, né, que o governo tem controle total, ou sociedades menos intervencionistas. O que precisa é saber como que o recurso público é gerido aí no caso. Esse regramento, ele pode ser uma situação totalitária ou não, total intervencionismo ou não intervencionismo. O problema é o mesmo em qualquer tipo de governo e sociedade que tem. Como encontrar? Porque nós estamos cheios de exemplos.
cede autonomia sobre alguns aspectos, e alguns países europeus que são bem mais liberais e que também têm problemas de natureza elétrica. Obrigado. Obrigado. Professor Rolim. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Jesualdo. Peço desculpas por não ter assistido a sua palestra, porque eu estava em sala de aula. Apesar de ser presidente da federação, não abro mão de estar com os alunos, que eu acho que é um ponto importante de nós, da nossa tarefa como professores. Né? E esse calendário da Copa agora nos deixou completamente esguelados em termos de tempo para dar aula. Bom, inicialmente eu queria dizer que o professor Jesualdo seguramente deve ter falado bastante da ideia do projeto da Andix, com a qual nós compartilhamos concordância em quase tudo. Temos uma divergência principal, talvez, que é na composição do Conselho das Universidades, que é aquele que vai, de certa maneira, ter uma espécie de mediador social da distribuição orçamentária, principalmente. Nós entendemos no PROIFES que o Conselho Interuniversitário proposto pela DIPS tem que ser alargado, em termos de representatividade social, principalmente. Mas, fora isso, eu acho que temos muita convergência, já conversamos sobre isso, inclusive, na sede da DIPS, e eu espero que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Até porque nós vamos ter uma tarefa que é muito difícil. E aí eu começaria falando em relação ao que falou o professor Ario, que uma das grandes tarefas que teremos que ter juntos, e aí movimento social, e reitores, e toda a comunidade acadêmica, é de convencer a sociedade que realmente nós temos que ter uma forma diferente de tratamento, pelo tipo de natureza típica que fazemos, que é completamente diferente de uma área de serviço qualquer do serviço público. E com isso eu não quero dizer que as universidades sejam melhores que os outros órgãos do serviço público, mas elas são diferentes pela natureza de geração de conhecimento, pela natureza de busca de outras formas de trabalho, que são diferentes do que simplesmente um trabalho de prestação de serviço. Nós não somos apenas um órgão prestador de serviço, portanto não podemos ter o mesmo tipo de controle. Ainda que eu defenda, sim, que nós não tenhamos uma soberania, não temos, a Constituição não nos deu isso, mas ela nos deu uma autonomia que ela tem que ser controlada, sim, pela sociedade, mas fora de um processo que eu acho que está muito ruim no Brasil nos últimos anos, que, na minha opinião, eu poderia caracterizar como uma espécie de falso moralismo, que na realidade se vai se controlar o gasto do dinheiro público com mecanismos de limitação do próprio exercício da função pública. Eu defendo, por exemplo, só para dar um exemplo, que a melhor maneira de gastar o dinheiro público, e o professor Ario é a pessoa que faz isso aqui na nossa universidade, muito bem, por sinal, eu acho que deveria ter uma capacidade muito maior de decidir, do que simplesmente ter que ficar preso a determinadas amarras. O cartão corporativo, que foi tão mal falado no Brasil por causa de uma tapioca, é a melhor maneira, na minha opinião, existe para se gastar o dinheiro público. Porque eu colocaria na mão do professor Ario, na minha por delegação dele, porque eu também sou gestor aqui na universidade, um determinado volume de recursos que ele teria que gastar melhor. Com certeza faríamos isso fora do que eu chamei de falso moralismo, que tem que fazer 3 orçamentos, que a gente sabe que podemos fazer 4, 5, 6, 7, 8, e pegar os 3 maiores e aplicar eles na licitação, por exemplo. Então esse falso moralismo de achar que a gente vai controlar limitando a ação, e não controlar por controle real, que é verificação de preços de realidade, não do jeito que é hoje, apenas por papel burocrático. Eu acho que esse é o grande problema, que a sociedade brasileira vai ter que fugir daquilo que todo dia ouve na Rede Globo de noite, de que o dinheiro público é mal gasto, porque todo gestor público é sem vergonha e gosta de roubar. Quando na verdade não é isso. Existem poucos exemplos de gestores públicos desonestos nesse país, e por conta desse falso moralismo, nós somos obrigados a ficar nesse controle aí. Para concluir, já falei demais, eu só queria que o professor Jesualdo, enfim, pudesse comentar um pouco. Nós estamos com grandes mudanças institucionais hoje no Brasil. Hoje acabou de ser sancionado o Plano Nacional de Educação. Não vamos entrar nesse debate, porque não se trata disso, mas eu queria que ele comentasse um pouco os decretos que saíram no final de maio a respeito da nova forma de contratação, do regime diferenciado de contratação, que a Lei 12.863 trouxe para as fundações de apoio. Eu acho que, eu vou dar um pouco da minha opinião, eu acho que é limitante colocar um novo regime diferenciado de contratação apenas para o dinheiro via fundação. Eu acho que a gente precisaria ter isso para todo o dinheiro público, mas de qualquer maneira, nas universidades, mas de qualquer maneira, eu acho que foi um avanço
E eu queria que o senhor comentasse um pouco a opinião da Andívide, da sua em particular, sobre essa nova forma de gasto de dinheiro público que foi implantada a partir desse mês. Obrigado. Pergunto se temos tempo mais uma ou duas perguntas, porque o professor precisa voltar ainda hoje. Professor Vladimiro, nosso pró-reitor do Pós-Graduação. Obrigado, professor Vicente. Parabéns ao professor Josualdo pela apresentação. Realmente foi bem definido aqui como densa. Realmente a gente não sabe se deprime um pouco ou se fica mais consciente das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Eu queria só trazer uma questão que o professor Bergman colocou, que eu concordo plenamente, quando ele fala de que nós temos várias FINEPs e vários CNPqs. CNPq nem tanto assim, não tem tantas cabeças assim para diversas opiniões diferentes, mas no caso da FINEP talvez um pouco mais. Mas me leva a pensar numa fala que eu ouvi uma vez de um representante da CGU que veio fazer uma palestra, e ele disse que as pessoas reclamavam da questão das legislações. Ele disse: procurem os seus deputados e reclamem dos seus deputados. Quando na verdade o que eu pelo menos sinto não é tanto a questão da lei, sim a interpretação da lei, que é o grande problema que eu vejo, porque sobre o mesmo texto as pessoas têm diferentes olhares, e um olhar pode ser de uma FINEP A ou da FINEP B, ou então o olhar da CGU pode ser um e o olhar da Procuradoria da Universidade pode ser outro, e ambos estão tratando do mesmo texto legal. Então eu vejo assim que uma solução realmente que me parece que aparentemente seja a única, é que nós tenhamos uma legislação específica relativa à autonomia e que essa legislação então passe a reger esse tipo de disputa, porque não é possível que nós tenhamos tantas opiniões diferentes a respeito do mesmo